Salve, salve, meus queridos! Sejam bem-vindos ao nosso segundo episódio do Fasciosofia. Hoje a gente vai fazer um desdobramento de todo esse olhar sobre fáscia livre, biologia livre, vida livre. Então, a nossa premissa inicial é, uma base para o nosso corpo funcionar é que a nossa fáscia esteja livre. Uma vez que ela está livre, nossa biologia pode estar livre. Uma vez que a nossa biologia está livre, vários aspectos da nossa vida vão se libertando também. Pum. E uma boa pergunta pode ser, ok, o que agarra essa fáscia? Já que ela precisa estar livre e muitas vezes ela não está. Então, dentro do nosso olhar e da nossa concepção, a gente traz o conceito dos interferentes. Interferentes, a gente tem 5 interferentes principais: emoções bloqueadas, interferentes dentais, cicatrizes, toxinas e as obstruções faciais. Esses interferentes estão criando interferências, estão criando bloqueios nessa fáscia, impedindo que ela seja livre e criando bloqueios para a nossa vida. Então, o que a gente precisa fazer? Uma das coisas é liberar essa fáscia para restaurar os fluxos do corpo. Maravilha! Só que o nosso corpo precisa não apenas de fluxo, mas precisa também captar energia, precisa gerar energia, para que então essa energia possa fluir. E aí é desse ponto que a gente vai bater esse papo aqui hoje. Estou com meu sócio e irmão, César Queiroz, mais uma vez. E aí eu vou começar trazendo essa pergunta aí. Então, nesse contexto em que a gente fala assim, a gente precisa gerar energia, né? Como que você enxerga isso no sentido de qual a principal forma que a gente tem de gerar ou de captar energia para o nosso corpo? Boa. Então, vejo 2 formas principais, né? O próprio movimento do corpo, né? Movimentos intrínsecos, né? Pulmão, coração, sangue, né? Artérias, né? E nosso movimento muscular, né? Porque isso está convertendo o tempo todo, né? Todo movimento, a gente discutiu no podcast anterior, né? Toda polaridade gera um movimento, esse movimento ele é captado, né? Ele é convertido, né? Então essa conversão, ela é piezoelétrica, né? Você converte uma pressão, um movimento, uma corrente elétrica, né? E deixa eu fazer só um parêntese bem legal disso que você fala, porque a gente fala muito do músculo gerando efeito piezoelétrico. E massa é uma grande fonte ali, uma grande bateria de energia, que é sensacional. O que você traz aí que é muito legal mas todo movimento está gerando isso. Respiração, batimento do coração. Então, quando a gente, por exemplo, libera os diafragmas e respira melhor, a gente está também gerando mais energia pela própria piezoeletricidade, né? Exatamente. Isso é sensacional, né? É como se o corpo não parasse de gerar energia, né? Sim. O tempo todo. Sim. Inclusive, esses dias para trás, a gente conversando, falei, a pessoa tá acamada, né? Ela tá gerando energia. Sim. Tá gerando muito menos energia, mas não deixa de gerar energia, né? Sim. Não deixa de gerar, porque o coração tá funcionando, né? O pulmão tá funcionando. A capacidade está muito menor de geração, né? Mas continua gerando ali, né? Sim, e aí faz muito sentido se a gente pensar nessa premissa, que é muito chave na nossa concepção de corpo, de saúde, que é, o corpo tem essa força, essa inteligência de se autocurar, de se auto-organizar. Para isso, ele precisa de energia. E o próprio fato dos fluxos estarem fluindo no corpo, coração batendo, respiração acontecendo, a gente está gerando a energia que a gente precisa, né? Pensando dessa forma de movimento. Só que, além disso, a gente tem uma outra forma de captar ou gerar, entre aspas, essa energia. Fala um pouquinho disso, assim, dessa visão. Exatamente. Então, a gente tem discutido, desde que a gente encontrou essa ideia da implosão, né? A gente aprofundando nisso e a gente percebendo que o universo inteiro funciona puxando energia, né? Mas que viagem é essa, né? Tudo puxando energia, o corpo puxa energia, né? A natureza inteira puxando energia, né? Os templos, olha que interessante, os antigos
por entenderem essa lógica, eles construíram templos que puxavam energia, né? Ou seja, geometricamente esses templos puxavam energia. E hoje, como a gente quebrou essa lógica, a gente não puxa energia. Mas então, na natureza, eu acho isso incrível, né? Se você pega um equipamento e liga na energia, ele puxa energia, né? Agora, como que a biologia, a natureza, ela liga? Né? Como é que ela liga ali para puxar energia? Né? Sim. Isso é muito interessante você pensar, né? Porque os equipamentos, você liga na energia em casa, tá puxando. Sim. Agora, como que o universo foi arquitetado? Que arquitetura, né, foi organizada ali para ele ligar e puxar energia, né? Porque ele tá ligando onde? No éter, né? Sim. Toda energia eletromagnética, né, que muitos físicos chamam de vácuo quântico, né? Não existe vácuo. Tudo está preenchido de éter, muita energia. Mas como é que você consegue conectar nela e puxar, né? Em casa você precisa de 2 fios, conecta ali, mas... Né, e esses templos antigos, cara, como é que eles organizavam para ele puxar? Como é que as plantas, aquela geometria da planta puxa? Como é que a água quando ela está em fluxo no rio, qual geometria dessa água? Não no rio inteiro, mas tem uma geometria, nos streams ali, ó, a água tem uma geometria que ela puxa, né? A água do corpo, quando ela estrutura, ela... Né? Que arquitetura é essa, né? Quando pensa, uma galáxia que a gente olha de longe, parece um furacão, parece um buraco negro, né? Ou seja, está implícito ali uma geometria que está puxando, né? Sim. Então, que geometria que é essa, né? Sim. Que quando a gente descobriu, é estranho. É interessante contemplar isso porque, assim, isso é assim. O nosso corpo já está fazendo isso. Tipo, o nosso coração está batendo, o pulmão está movimentando, a gente está captando energia através dessa conversão. A nossa arquitetura geométrica, ela já é assim naturalmente. Uhum. E a gente está absorvendo, captando, né, toda essa energia que já existe. Então, essa é uma premissa muito legal, né, que a gente volta meio atrás. Cara, o problema não é a falta de... A energia está aí. Isso. Assim, a energia está aí no universo. O ponto é como a gente consegue se conectar para captar essa energia. Sim. E a gente capta, a gente já falou um pouco disso, no episódio anterior a gente falou, e a gente está sempre falando isso, a gente capta muito a partir de como o nosso corpo é estruturado. Essa estrutura que tem muito a ver com a fáscia, que é uma estrutura-chave para organizar essa estrutura do corpo, e essa estrutura que favorece esses padrões geométricos, que são fractais, que têm proporções específicas, que são as proporções áureas, que a gente consegue captar toda essa energia. A gente chama esse movimento de implosão. Assim, cara, vamos fazer a implosão de energia, que é nada mais do que essa captação de energia. Talvez uma pergunta que eu quero te trazer aqui cara, a implosão, na sua visão, é a principal forma que a gente tem de captar energia? De gerar energia no corpo? A gente falou de 2 mecanismos aqui, a piezoeletricidade e a implosão. Uhum. E talvez eles não são separados exatamente, né? Mas assim, olhando nessas perspectivas, como é que a gente é vivo? A gente é vivo porque a gente implode energia, porque a gente tem estruturas capazes de fazer isso, que conecta com essas estruturas do universo, da galáxia, do vacuum field, e com isso a gente, de alguma forma, se alinha e está captando toda essa energia? Como é que você enxerga essa... Porque é isso, cara. Eu não canso de contemplar. Esses dias eu atendi um bebezinho de 1 mês, uma bebezinha. Cara, é muito incrível você contemplar aquele serzinho, imaginar que tudo iniciou com 2 células, que essas células se encontram e começam a multiplicar, diferenciar, e de repente uma orelha é formada, um nariz,
um pulmão, um coração, e aí bate, e é tudo organizado, coordenado, orquestrado. E a gente fala, cara, tem uma inteligência atuando, orquestrando todo esse desenvolvimento embrionário para que vire um bebezinho e depois, ao longo da vida, a mesma coisa. A gente tem muito essa ideia de que a gente vai controlar a nossa vida e etc. Mas, cara, se a gente contempla essa perspectiva, assim, cara, mas tem algo atuando em nós desde o momento da concepção até hoje, né? E até antes disso, né? Está sempre aí, né? Então, enfim. Então, você vê que a principal forma, como é que você enxerga isso, assim? Assim, você falou um tanto de coisa aí, cara, interessante. Nossa, porque envolve informação no que você falou, envolve a consciência, também é um processo implosivo, tá tudo conectado, né? Aí tem um tanto de coisa, energia, né? Mas voltando aqui um pouquinho, mais ou menos uns 20% da energia nossa vem do alimento, ou seja, grande parte não vem, né? Você começa, pô, Sim, sim. como assim, né? Energia só vem do alimento? Não, cara, ela é uma pequena parte importante, né? Mas tem uma outra fonte grande, tanto o que a gente comentou, a primeira, né, que o corpo utiliza do movimento para converter numa corrente elétrica, né? E a outra, que é essa implosão, a implosão, quando alguma coisa se liga no éter para puxar energia, é interessante porque essa energia que vem, ela é, ao mesmo tempo que é energia, ela é estruturante. Em que sentido? Sem ela, imagina que tudo que está conectado no éter, né, se desconecta, tudo vira pó, ou tudo vira onda, tudo não existe mais. Do átomo, então pensa o átomo, né? O átomo, no processo implosivo, e tem a série de implosão, né? Para quem não viu, tá lá no Academia, né? Tá, é uma tem série... uma base no site e o resto na plataforma, né? Isso, exatamente. No site tem um primeiro vídeo, né? Da introdução, o restante na plataforma. Quem não viu, vale a pena, porque lá tem muito visual para entender isso. Mas ligou no éter, pensando no átomo, ele já começa, ele cria um torus ali de energia, né? Esse torus, ele é polaridade pura, porque no meio dele, ele aperta muito, né? Porque é onde encaixa as ondas, né? Esse encaixe perfeito, e aqui ele relaxa. Aqui ele aperta muito, aqui ele relaxa. Ali criou uma polaridade muito forte, né? Mas o que mantém essa polaridade? Porque por você manter uma polaridade, aqui, né? Aqui pressiona, imagina um torus, né? Um campo. Aqui pressiona, aqui relaxa. Aqui pressiona, aqui relaxa. Pressiona o quê? Pressiona as ondas que vêm. Um encaixe perfeito, que aqui cria o scalar, né? Energia escalar, torsional, né? Então, essa polaridade, o que mantém essa polaridade? Éter. Tá ligado. Se não tivesse ligado, se a geometria disso aqui ser diferente, se não for em proporção áurea, que você falou, que geometria que é essa? Proporção áurea, 1.618, né? Fibonacci. Se muda essa geometria, o que acontece com o átomo? Ele se desfaz na hora. Não mantém polaridade, não está conectado. Então, a própria fonte de energia que vem, ela, ao mesmo tempo, é energia, mas ela é estruturante. Sim, sem ela tudo não existiria. Sim. Né? Eu tenho gostado muito de contemplar essa palavra que você usou, que é a palavra coesão. Porque isso, a gente só existe como estrutura, né, como manifestação, porque tem uma força de coesão. Muito forte. E essa energia é essa força que mantém essa coesão. Então, e essa coesão que possibilita também a gente funcione como um todo coeso, né? Ou uma palavra que essa eu já uso há mais tempo, que é um todo coerente. Sim. E aí, bom, assim, nesse contexto eu gosto muito de contemplar,
disso que você trouxe. Cara, se muda essa geometria, muda essa força de coesão e se desfaz a polaridade. E a gente já tem falado isso. A polaridade é a base do que vai criar polaridade e, consequentemente, fluxo. E o fluxo é a base da vida. Fluxo de sangue, fluxo de linfa, fluxo de informação, fluxo de energia ou eletricidade no nosso corpo. Pum. Todo esse fluxo ele é convertido em corrente elétrica também, né? Sim, sim. Gerando mais eletricidade, né, no sistema, enfim. Isso. Então, eu gosto muito de contemplar, cara, o que está atrapalhando isso de acontecer? Porque aí, assim, até agora, cara, muito legal isso, de éter, pá, de coesão, de implosão, tá. Como é que a gente traz isso para o nosso dia a dia? No sentido de entender, o que atrapalha isso de acontecer? O que bagunça essa geometria e, consequentemente, bagunça essa implosão? E aí, claro, que a gente sempre cai numa das coisas, e a gente pode discutir outras aqui, que é a questão emocional. Sim. Então, os bloqueios emocionais... Bom, talvez duas coisas que eu vou separar aqui, e a gente pode comentar. Eu quero muito, assim, quero mergulhar mais nisso, para a gente entender mais e partilhar mais essa compreensão. A gente tem, em dois grupos aqui, a gente tem emoções de estresse acontecendo. Por exemplo, cara, tem um prazo aqui, semana que vem, tem que estar tudo pronto, tem coisa pra caramba para fazer, e eu vou trabalhar, e de noite eu estou preocupado se vai dar para fazer isso ou não, enfim. Então, a pessoa nesse lugar, ela está num quadro de estresse. É uma circunstância que, interpretada internamente da forma como cria um estresse. Né? Mas o estresse é dentro e não fora. O fora aí pode estar como um pano de fundo para o que acontece dentro, ok? Mas isso é uma circunstância de estresse. E outro existem situações que foram vivenciadas que de alguma forma ficaram guardadas no corpo, configurando o que a gente chama de trauma emocional. Então, a gente tem traumas emocionais, emoções que ficaram bloqueadas no corpo, e a gente tem situações que estão sendo vivenciadas de uma forma estressora. O que eu percebo, cara, é que uma das coisas que mais... Bom, primeiro, essas duas coisas estão relacionadas. Eu já chego no ponto que eu vou fazer um step back aqui. Essas duas coisas estão relacionadas, porque a forma como a gente interpreta o mundo é altissimamente influenciada pelo que a gente vivenciou e ficou guardado em nós como traumas emocionais. Então, uma pessoa que é muito estressada, possivelmente tem muitas emoções bloqueadas lá atrás que está influenciando a forma como ela interpreta e vivencia as coisas do mundo, de uma forma que isso gera um estresse. Então, eu separei e já juntei as duas coisas. O que eu percebo de forma muito clara, e aí eu chego no ponto... Porque no podcast passado você comentou até um sexto interferente, seria essa mentalidade, essa configuração quando você lida, né? Sim, exatamente. Porque é isso, cara. Eu percebo que, cara, quando a gente está vivenciando algum tipo de estresse emocional, vou falar só do emocional aqui agora, quando a gente está vivenciando algum tipo de estresse emocional, cara, essa é a coisa que mais rouba energia do nosso corpo. Assim, mas muito, muito, muito. É como se a gente desconectasse. É como se essa força de coesão, ela fosse se desfazendo. E aí a sensação que nesses momentos a nossa vida está se dissolvendo. Né? Usando um pouco essa ideia de a energia traz coesão. Quando existe um bloqueio e a gente tem menos energia, é como se as coisas fossem se dissolvendo. E aí, muitas vezes, a pessoa entra num loop e fala assim, cara, minha vida está toda se dissolvendo. Às vezes não mudou nada, só mudou a configuração interna de forma que muda tudo, mas não mudou nada externamente. É a mesma situação, mas a forma como ela está lidando é uma forma estressora e parece que está tudo se dissolvendo. Sabe onde isso acontece agora, literal, assim, não, é fisicamente que você nota isso? Em planta nuclear. Os ossos, é comum eles ficarem muito mais porosos porque eles estão desintegrando, né? Ou seja, tem menos implosão ali para manter aqueles átomos. Só um... Interessante isso, né? Pois é. Aí eu já vou aproveitar que você trouxe isso e faço um gancho. Eu estou trazendo a ideia de um interferente, que é um interferente interno, que está bagunçando
a nossa capacidade de conectar com essa energia que está disponível, e com isso, a sensação é das coisas estarem se dissolvendo. Aham. Né? A sensação interna de, cara, assim, tá tudo um caos aqui. Sim. Né? Enfim. A forma como eu percebo que sim, de alguma forma, essa emoção, a gente pode, ela muda a geometria do corpo, então muda essa capacidade de captar e essa energia, ela cria bloqueios, muda esse fluxo de energia, mas também ela muda, talvez, a frequência do nosso corpo, de forma que é como se a gente ressoasse menos com essa frequência desse vacuum field. Então a gente consegue captar menos energia porque a nossa frequência fica diferente. Quando a gente resolve essas coisas emocionais, a gente resolve, de alguma forma, essa frequência de vibração que a gente ressoa mais e capta mais energia. Faz sentido? Eu acho que a geometria, nossa, porque a gente pode pensar a geometria atômica, molecular, sistêmica, né? Porque tudo está acontecendo em implosão do micro ao macro até, né, a galáxia, né, o universo, tudo seria um buraco negro, né, do átomo, coração é um buraco negro, né? Enzimas, DNA é um buraco negro, né? O universo como um todo é um buraco negro, tá rodando nessa torção, né, da implosão ali, né? Então, a geometria desalinhada está captando menos. Pega um furacão, né? É energia demais. Mas como que aquilo está puxando tanta energia assim? Porque a geometria, e o Dan Winter mostra isso, cara. Olha a geometria penta, né? Aí não interessa se é aqui pra gente, se é penta, se é não sei o quê, mas tem uma geometria ali, ó, no centro desse furacão que permite ele conectar e puxar muita energia. Olha a força disso, né? A força é muito grande, ou seja, quanto a geometria tá alinhadinha, você tá puxando muito. Sim, a geometria, ela tem uma vibração, correto? Corretíssimo. Então, quando muda a geometria, muda a vibração. Exatamente. E aí, consequentemente, muda essa ressonância, vamos colocar, com esse vacuum field, sim. Né? Exatamente. Tem aquela história do Sumar, amigo nosso, figuraça, tem a história dele que é o seguinte, ele... Aconteceu um assalto na rua. Sumar para conversa. É porque essa história é emblemática, cara, e ela mostra isso de uma forma tão clara. Olha que interessante. Você lembra aquela vez que teve um assalto na rua, ele com a moto dele jogou a moto no assaltante, cara. E o assaltante estava assaltando um velhinho e tal. E ele machucou o pé. E fez um machucado grande mesmo. E ele ficou no meu pé. O que eu faço? Fico com esse machucado, tá muito lento. Cara, muito lenta a regeneração, né? Sim. E eu tô indo pro Rio, o que eu faço? Eu preciso chegar lá. Ele é um pouco ansioso, né? Isso vale. Aí o Rio é um lugar que o Sumar gosta demais. Ele chegou lá com o machucado. Não deu 3 dias, esse machucado sarou no Rio. Ou seja, ele estava num lugar que ele gosta pra caramba, que ele curte, que ele, cara, fica louco naquele lugar. Ou seja, olha como é que isso cria ressonância interna. Ele feliz na vida, conectando com a galera, de bem, o corpo, né, se regenera muito rápido. Sensacional. Cara, isso é uma contemplação que muitas vezes eu faço, que a gente tem várias formas de explicar algo que acontece. Né? Então, por exemplo, tem pesquisas que mostram, são pesquisas feitas com cirurgia e cicatrização. Né? Ou com uma lesão, no caso de estudos com animais, uma lesão e vendo como que a cicatrização vai acontecer. E tem estudos que mostram que o estresse, ele dificulta a cicatrização. Então, muitas vezes, o estresse presente antes, durante e após uma cirurgia ou uma ferida, enfim, né, no experimento animal, isso vai gerar uma cicatrização pior, mais lenta e muitas vezes que se complica,
como hipertrófica ou queloide. Trazendo um dado de um estudo científico. Tá. E aí isso tem a ver com macrófagos, 1, 2, enfim. É uma explicação, né, de um fenômeno que está acontecendo, e aqui você trouxe outra. Né, e a gente está falando da mesma coisa. Né? Quando ele alivia do estresse, quando ele conecta e ele muda a vibração da geometria dele, né, ele consegue puxar mais energia que vai acelerar o processo de regeneração ou de cicatrização. Exatamente. E aí menos... A inteligência do corpo pode agir de uma forma melhor. Porque uma outra forma de olhar uma cicatriz que agarra, que vira uma queloide, cara, a inteligência não atuou de uma forma correta aqui. Colocou colágeno demais. Por algumas razões. De novo, a gente pode, cara, teve um excesso de esforço mecânico, um excesso de tensão emocional, que aumenta lá a liberação de TGF beta-1, que aumenta a produção de colágeno pelos fibroblastos ou miofibroblastos, e isso tudo desorganiza o processo de cicatrização. Sim, isso tudo está acontecendo. Né? O que a gente está colocando aqui é a ação desse fibroblasto e miofibroblasto produzindo colágeno na quantidade certa. Existe uma inteligência orquestrando isso que é a mesma que fez a gente virar o que a gente virou. Né, que é a mesma que está atuando ali o tempo todo. O que a gente precisa, muitas vezes, a gente fala isso é uma premissa linda, cara, a gente precisa tirar o que está atrapalhando, em vez de inserir algo. E aí, de novo, o que é que está atrapalhando? Os interferentes. Um deles, que a gente está comentando aqui, é o interferente emocional. O interferente emocional como um interferente dentro do corpo, né, vamos colocar assim, que está criando essa obstrução para que essa inteligência possa atuar e fazer o que ela sabe fazer. Sim. Antes de você ir no interferente, tem uma imagem que eu gosto muito, pensando o corpo como um altíssimo condutor elétrico ou como um resistor, um resistente, uma resistência elétrica, né? Quando o corpo, a geometria está mais organizada, isso a gente vê no o coração, né? Ele está sincronizado com as ondas, né, cerebrais. Onda cerebral, no fundo, ok, tem alfa, beta, gama, etc., mas no fundo é só movimento, né? Movimentos mais lentos, movimentos mais rápidos, sim, né? Sim. Então, coração, né? Coração batendo, né? Imagina o cérebro batendo, né? Tudo é movimento, né? Mas eles estão batendo de forma sincronizada ou não, ou de forma tá desincronizado. Não, tá sim, sincronizadinho, sim, né? Sim. E a respiração ajuda o líquor a conectar, né, o coração com o cérebro e manter essa sincronização. Então, essa geometria, quando está funcionando muito bem, a gente está sincronizado, porque aí você falou da frequência, né, que é um movimento, os movimentos estão sincronizados, né? O corpo, ele se torna um autocondutor. Pensa o Sumano Rio, autocondutor. Inclusive, o corpo, ele relaxa quando ele está mais sincronizado, sim, né? Essa sensação, sim. Agora eu estou com uma alta condução, o corpo está muito mais relaxado, né? Não, está desincronizado, né? A frequência não está coordenado certinho, né? A gente está mais tensionado, resistente, né? Então passa menos energia, né? Não, tô todo sincronizado aqui, ó. Cara, essa visão, ela é muito boa, sobre o que eu tenho falado muito. A gente tem só duas escolhas na vida. A gente pode, diante do que está acontecendo, a gente pode resistir ou entregar. Isso. Quando a gente resiste ao que está acontecendo, a gente vira um resistor. E aí a gente cria essa resistência ao fluxo interno. E cria essa dessincronização dos ritmos ou dos movimentos internos, né? É muito bom isso. Sim. Mas eu te cortei que você estava falando do interferente, ia começar um interferente? Porque aí eu ia pegar o gancho nisso, né? A gente tem falado então desses interferentes internos, né? A gente discutiu eles um pouco mais, uma cicatriz, um interferente emocional, mas a gente tem também os interferentes externos, né? Que são os interferentes ambientais. E aí,
Fala um pouquinho de como que você enxerga eles. Acho que é um conceito rico também, especialmente para tantos de nós que vivem num ambiente urbano. Isso. Né? E aí a gente pode pensar, tá, e o que a gente pode fazer diante disso? Né? E aí quais soluções que a gente enxerga, e aí tem algumas aqui que a gente pode trazer. Mas fala um pouquinho desses interferentes ambientais. Cara, se a gente pensar que o corpo, quando ele está sincronizado, a energia passa muito mais, o ambiente também, se a gente pensar, quando ele está sincronizado, a energia cria muito mais polaridade, muito mais movimento, né? Gera muito mais energia, né? Sim. Ambientes, é interessante que os antigos entendiam disso tudo. Em uma outra linguagem, mas eles entendiam. Não importa a linguagem, os caras entendiam. Tanto é que eles construíam, por exemplo, templos, né, em proporção áurea, né, que conseguia puxar essa carga elétrica. Né? Ou seja, você puxa através do shape. Né, um shape fractal. Né? Isso é muito interessante. Né? Você olha na África, a forma como eles organizavam algumas tribos assim, ó, era também fractais. Cara, se ficar difícil enxergar fractal, vai lá na série Implosão, porque lá tem muita imagem que vai mostrando isso. Né? Então, a disposição, o shape, imagina uma flor bonita, uma flor, ela está em proporção áurea. Imagina você criar um ambiente como uma flor. O ambiente está como proporção áurea. Então, né, ele não entra como uma interferência, né? Ele entra como uma ressonância para o ambiente, puxando. Né? Então, os antigos, eles conseguiam criar, ou pelo menos sentir e criar menos resistência no ambiente. Cara, eu consigo sincronizar com a natureza o ambiente que eu estou criando, né? Hoje, porque aí tem duas coisas aqui. Tem, claro, o shape e tem os materiais, né? Hoje você vai criar um templo novo com material concreto, metal, você não vai possibilitar essa implosão porque você cria interferência, né? Então, a forma como a gente começou a organizar cidades, né, comunidades, com muita interferência elétrica mesmo no ambiente. A gente está quebrando o quê? A gente está quebrando a polarização, a polaridade que existe na natureza, que permite a carga fluir, né? A gente é como se a gente colocasse um bloco de borracha. Nessa cidade é um bloco de borracha. Puf! Ou seja, a energia não vai circular aqui dentro. Sim. Né? Ou vai circular muito menos. Vai circular muito menos, exato. Porque não tem como não circular, mas vai circular menos. É uma resistência. A gente tem uma resistência emocional no corpo, que gruda, né? Atrapalha o fluxo. No ambiente também a gente chega... Então deixa eu colocar esse bloco de borracha aqui. Ou seja, estou diminuindo, né? A carga aqui, né? Isso é muito interessante, né? Você falando, eu estou fazendo um paralelo aqui, dos interferentes ambientais e do corpo, né? Assim, a gente está separando corpo e ambiente, porque a gente tem essa concepção separada, né? Mas não é separado em si. Né? Da mesma forma que o corpo, ele pode estar mais ou menos livre para poder captar toda essa energia e funcionar, e essa energia fluir nele, esse ambiente, que seria uma extensão desse corpo, pode estar da mesma forma. Ele pode estar mais ou menos livre. É quando você vai lá e constrói uma construção toda metálica, né, concreto e metal, que são interferentes, você está criando uma obstrução para esse fluxo, né, nesse corpo expandido que a gente está chamando de ambiente. Né? Exatamente. E aí, infelizmente, a gente vive em lugares da cidade, quem vive em grandes centros urbanos, em que cada vez mais interferências vão cada vez mais criar mais essa dificuldade desses fluxos naturais acontecerem. Então, a gente precisa de algumas soluções, e aí começa a entrar isso, tá? O que a gente pode pensar em solução? E aí, assim, a gente fala e repete tanto, mesmo em centros urbanos, a gente pode conseguir conectar com o sol. Então, toma o sol, cara.
Toma o sol do início do dia, estrutura essa água do corpo para gerar fluxo. Toma o sol de meio-dia, né, e ativa ali através da retina, centros do hipotálamo, para ajudar a regular o ritmo circadiano. Cara, isso é bom demais. Toma sol. Quando dá, pisa na terra, conecta com a terra. São as coisas simples que os antigos faziam, né? E a gente também, né, pensando assim, cara, além disso, o que mais a gente pode fazer? Porque não dá para ficar o tempo todo, para a maioria das pessoas, com o pé na terra e tomando sol. E aí uma das coisas que a gente pensou, e aí lá atrás, né, quando a gente começou a desenvolver, foi o Harmony. Como uma ideia de uma solução do que a gente podia trazer para resolver um pouco, né, resolver talvez é uma pretensão, né, talvez não, com certeza. Mas o que a gente poderia trazer para ajudar, apoiar essa vida, esse fluxo do corpo mesmo, diante de um ambiente que tem muitos interferentes. E aí surge a ideia do Harmony. Eu lembro muito, cara, da nossa primeira conversa sobre o Harmony. Eu lembro que a gente tinha ido tomar um café, se não me engano, lá no Santo Antônio. Depois eu fui te dar uma carona, e aí você me falou de uma ideia antiga que você tinha, e eu lembro de eu falar com você assim, velho, vamos colocar isso em prática, velho. E dali, né, a gente, bom, nem existia saúde na origem ali. Existia só dois camaradas trocando ideia num café. Né, e falando da vida e de projetos e de ideias, enfim. Fala um pouquinho do Harmony aí, cara. O Harmony tem muita história, cara. Tem muita história, cara. Mas um pouquinho assim de como é que você enxerga ele nesse contexto, né? Enfim, que a gente está falando. Sim. E é interessante que, assim, o Harmony é difícil ele surgir. Ele precisa de várias variáveis aqui, cara. Os engenheiros que foram chave, não é qualquer engenheiro que topa fazer um projeto desse, é muito difícil, né? Teve nosso sonho lá atrás, teve pessoas no mundo que a gente conseguiu conectar, né, que possibilitou a gente chegar nesse ponto, junto com os engenheiros. Teve várias coisas, né? A visão para isso, né? Então, ele não é fácil nascer isso aqui, cara. Isso aqui, né? Isso aqui não é fácil. Não. E é interessante porque essa preocupação com o ambiente, pensa pessoas, né, trabalhando em um escritório, grande parte do dia em um escritório, que é um ambiente que, como ele está cheio de interferente, ele acaba interferindo muito no corpo e arrancando a energia do corpo. Ao invés de doar, a gente está sincronizado, igual na natureza, você dorme numa praia, numa cachoeira, né, você está puxando o tempo todo, né, num ambiente desse, principalmente do trabalho, hospitais, né, escritórios, você tem todo o shape do lugar, que não é em proporção áurea, você tem os materiais, você tem o ar que ele está com baixa eletricidade também, o ar ali dentro, você tem a luz artificial que desregula tudo, né, LEDs e principalmente brancos, né, então é um ambiente, cara, que te drena, ele, ao invés de você conectar com o ambiente e ele te revitalizar, não, nossos ambientes modernos, eles nos drenam forte, tanto fica no computador o dia inteiro, dentro de um escritório, com ar-condicionado. Sim. Você sai drenado. Então, dentro desse contexto, aqui, né, esses desafios dos nossos ambientes modernos, a gente começou com essa ideia, nossa, cara, o que a gente pode fazer? E lá atrás a gente começou a brincar com bobina, né, pulso eletromagnético, tem vários equipamentos que existem nisso, né, a gente até criou, né, são equipamentos legais, né, que PMF, né, que você deita e você capta ali, né. Sim. Mas chegou um momento que até o Cris, ele estava meio, teve uma semana que você ficou meio ruim, né, cara? Não, meio não. Tá aí, né? Você falou de várias coisas que foram acontecendo, né? Assim, essa é uma das coisas que deu um impulso, né, no projeto. Exato. Já existia, né, o projeto, mas eu estava muito, muito ruim. Foi um Covid que eu tive e foi o pior, assim, a pior experiência de saúde,
né, que eu tive foi essa. Eu estava muito, muito, muito ruim e com muita dificuldade de recuperar. Sim, Aquela sim. coisa de, cara, o corpo não está conseguindo reagir. Né? E mesmo ali, ficando de cama, o corpo não recuperava. E aí eu lembro que o César trouxe, era um domingo à noite, eu lembro muito claro. Né? E aí ele trouxe e eu pus ele pela primeira vez para dormir com ele. E aí quando eu dormi com ele de domingo para segunda, cara, eu acordei segunda e parece que era um ressuscitar, assim. A diferença que fez, né, de um lugar que eu estava completamente sem energia, bloqueado, sem conseguir sair do lugar, para o dia seguinte, né, para a manhã seguinte, em que, cara, o corpo tem energia. E quando o corpo tem energia, essa energia começa a fazer o que precisa ser feito, que é o corpo se recuperar, curar de qualquer coisa que estiver acontecendo, de qualquer manifestação, seja essa manifestação uma Covid, seja uma dor, seja um outro adoecimento, qualquer manifestação. Sim. A base é sempre a mesma. E aí, desse dia, eu falei, cara, isso aqui é potente, isso aqui tem uma potência. E a gente percebe essa potência quanto mais desregulado a gente está. Porque aí você vê a diferença que é brutal em relação a como estava e como ficou. Então, cara, te cortei, mas esse dia foi muito impactante. Assim. É sensacional. Inclusive, o Harmony ele foi pensado para você dormir nele. Né? Os profissionais podem atender, porque você tem atendido com o Harmony, né? Sim, sim. Ajuda muito. E também... Não é alguma coisa para você ficar usando, agora parei. Não, você deixa, vai dormir, ou vai trabalhar, coloca, né? Então, isso é muito legal, porque o Harmony, ele cria um campo, né? Um campo de energia escalar, né? E quem começou com isso lá atrás foi o Nikola Tesla. Foi interessante porque ele criou um equipamento, ele não era separado assim, ele era junto, mas ele estava preocupado com... energia livre, arrumar um jeito da gente conseguir captar energia livre, né? Era muito à frente, né? Então esse equipamento que ele fez o primeiro lá, não sei se foi o primeiro, mas um dos primeiros protótipos, ele conseguia acender uma luz, uma lâmpada aqui, ó, só com fio, porque os equipamentos ligados à energia precisam de 2 fios, né? Um vai e um volta a energia, né? Sim. Só vinha, não ia energia. Entendeu? O que levava energia? Era o scalar. É o que acontece aqui. Ele cria um campo. Tem 2 antenas, né? E tem bobinas de Tesla aqui dentro. Então, quando ele cria ressonância, e o mecanismo é o mesmo da natureza. Quando ele cria ressonância um com o outro, né? Ele cria um vórtex. Um vórtex em proporção áurea, né? Que as ondas, né? Aí o mecanismo ondas transversais são convertidas em ondas longitudinais. Onda longitudinal é uma onda reta, né? Ela é assim, né? As ondas que a gente está acostumado são ondas assim, né? Mas como é que se transforma onda longitudinal, onda transversal em longitudinal, reta, né? Que é o chamado torsional ou scalar, né? Ela entra num funil, né? E esse funil, em proporção áurea, as ondas vão batendo aqui, ó, virou, né, onda longitudinal. Mas esse funil tem que estar em proporção áurea, né? Isso que a natureza faz isso o tempo todo, né? As plantas, a gente olha essas formas, né? Esses fractais, né? Eles puxam, entram numa torção ali, né? Perfeito, um encaixe perfeito de ondas. A única forma que você consegue colocar ondas juntas sem elas se anularem é quando você está em proporção áurea, né? Um encaixe perfeito, né? Uma pressão infinita ali, né? Então o Harmony faz isso, né? E os engenheiros foram incríveis porque isso não é convencional, né? A academia hoje não lida muito com onda. São pouquíssimos cientistas que a gente sabe no mundo, né? Eles tiveram que estudar para entender isso também, né? Muito bom, muito bom. Então, eu vou trazer a gente está chegando no fim desse nosso episódio, vou trazer uma palavra final, passo para você por uma palavra final, e aí você sabe que a gente vai continuando, a gente tem muita coisa para conversar sobre saúde, nessa combinação do que a gente traz no Fasciosofia, que é a gente falar de fáscia, que a gente falar sobre como isso tudo se aplica na nossa vida. E a gente está começando aqui pela biologia livre, mas a gente já estava até conversando aqui antes de pessoas que a gente quer trazer
para a gente conversar e aprofundar em vários aspectos. Até você falou biologia livre, face livre, ambiente livre. Ambiente livre, vida livre. Né? E uma contemplação, eu fiz essa semana, isso, né, sempre fica cada vez mais e mais claro, a gente separa muito coisas que não são separadas. Uhum. Então, é como se face livre, biologia livre, ambiente livre, vida livre fossem diferentes, mas não são. Sim, elas estão intimamente ligadas. A gente só dá nomes diferentes para essas diferentes camadas, vamos colocar aqui, da mesma coisa. Sim. Então, quando a gente olha para, por exemplo, o Harmony, quando a gente olha para essa ideia de um ambiente livre, cara, como que esse ambiente pode apoiar mais todas essas outras camadas? O que significa que, cara, então só isso vai resolver todos os problemas? Não. Mas a gente está criando uma base desse ambiente para que essas outras camadas possam funcionar melhor. Uhum. Então, legal. É mais fácil, por exemplo, ter pensamentos elevados quando eu estou no Harmony do que não estou. Porque tem um ambiente que favorece ali. Então é mais fácil meditar, é mais fácil conectar com esse algo maior, fazer uma oração. É mais fácil atender, conectar com as informações da pessoa que eu estou atendendo, né, captar e tratar. É mais fácil dar movimento para o que está acontecendo aqui internamente, então é mais fácil lidar de uma forma saudável com as emoções. Consequentemente, o interno ele vai mudar, a fáscia fica mais livre, a biologia fica mais livre, consequentemente o ambiente vai ficando, e aí a nossa vida vai ficando mais livre. Então está tudo intimamente ligado, né, e eu vejo o Harmony como uma solução que a gente traz para apoiar esses lugares, esses processos, essas camadas. Uma das coisas, junto com tudo isso que a gente está conversando, né, com essa compreensão, para a gente criar o que a gente mais deseja, que sempre foi a base do que a gente começou lá atrás como Saúde na Origem, que é, cara, como que a gente pode levar uma visão, e não só a visão, mas ferramentas práticas, através de conhecimento, de cursos, de vivências, de programas, de tecnologias, então não só conhecimento, como ferramentas na forma palpável, como que a gente pode trazer isso para ajudar as pessoas a viverem melhor, né? Ajudar a gente a viver melhor, e a gente está aí buscando viver melhor, né? E também apoiar as pessoas nesse mesmo processo. Sim, né? Eu acho isso incrível, porque eu vejo isso muito real na gente, cara, o que eu posso fazer para o meu corpo, mente, funcionar bem, né? É uma busca real, verdadeira, né? A gente não chegou no Harmony, eu quero vender um produto, quero... Não foi isso. A busca real cara, o que está acontecendo hoje que eu posso apoiar meu corpo, né? Para viver bem. E o nome Saúde na Origem, ele vem porque que origem que é essa, cara, que existe? De onde que é a origem do adoecimento? De onde que é a origem da saúde? E a gente vai vendo, cara, que o corpo faz tudo, a natureza faz tudo, a inteligência está toda ali. É aquele reconhecimento extremamente, inclusive, humilde de falar, cara, a gente não consegue fazer nada, velho. No sentido de quem faz é a biologia, quem faz é a natureza. A gente não faz, cara, tá tudo ali. E a gente vai percebendo que a chave de tudo a gente tem interferentes, né? Existem interferentes, a gente cria interferentes são criados, tanto aqui dentro quanto aqui, que no fundo é a mesma coisa, né? Dentro e fora, dentro e fora, igual você falou, tá tudo conectado. Então, a nossa preocupação de ir na origem cara, então o que a gente pode tirar, varrer do caminho, descongestionar, para o negócio funcionar, como foi desenhado para funcionar, né? Então, esse reconhecimento extremamente... É muito diferente, né, de chegar, da gente pensar, cara, eu crio, não, cara, não. A natureza do corpo, né? Deus criou as coisas assim, a gente reconhece,
Sim. E o que a gente faz? Cara, vamos tirar as coisas do meio do caminho, o trem Sim. funcionar, né? Como foi Sim. projetado, né? Então, a saúde Sim. na origem é muito assim. Então, a gente, você foi desenvolvendo várias formas de lidar com os interferentes no corpo, né? E agora o Harmony, né? Ajudando, né? Dentro, assim, né? Do ambiente, né? É isso aí, é isso aí. Gosto muito, né, dessa palavra, né? Humildade. Esse é um aprendizado constante. E lembrar que a gente não faz a coisa acontecer é muito Sim. bom. Né? A gente pode só Sim. sair do caminho quando a gente está atrapalhando, né? Com esse a gente está atrapalhando, e humildemente ir tirando o que está interferindo, né? E bloqueando. Essa é uma concepção muito rica, muito profunda e cada vez mais verdadeira. Né? Exato. Muito bom, muito bom. É isso aí, é isso aí. Então, chegamos ao fim desse nosso segundo episódio. Espero que tenha feito sentido aí, que tenham gostado. Eu desfrutei bastante essa troca, né, e que a gente possa seguir expandindo, compreendendo e humildemente trazendo essas pequenas contribuições, né, que podem ajudar a tirar coisas que estão atrapalhando a nossa vida. Né? Show. Um abraço grande para todos e, bom, seguimos e até breve. Até o próximo, né? Valeu. É nóis, é nóis. Valeu, é nóis.